João viu um novo céu, uma nova terra. Era o sangue curando a maldição. O espinho era herança do pecado, mas o sangue era herança do perdão. Seja coroado, não de espinhos, seja coroado só de glória. Glória a Deus, toda honra e glória seja dada a esse Deus maravilhoso. Vamos ler a palavra? Se encontra no livro, nas cartas de João, 1 João, no capítulo 3. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça, não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é uma mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que palavra maravilhosa que acabamos de ler. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que amor tão grande teve Jesus por nós, entregando-lhe na cruz o seu Filho, a fim de que fôssemos chamados seus filhos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não o conheceu, o mundo o rejeitou. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Glória a Deus. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Sempre tenho falado, vamos ser puros, vamos nos purificar, vamos nos santificar, porque qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não houve nenhum pecado. Glória a Deus. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Nós precisamos cada dia ser limpos, cada dia mais limpar, cada dia mais nos purificar. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nós precisamos todos os dias renunciar. A palavra fala em outro lugar que nós precisamos renunciar todos os dias o pecado,
Nós precisamos ser santificados cada dia, procurar ser santos, largar toda iniquidade, largar todo o pecado. Porque são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, qual é esse amor que nós precisamos ter uns pelos outros com os irmãos? O maior amor que nós precisamos de ter uns para com os outros é falar a verdade. A verdade. Vamos ser puros, irmãos. Vamos nos limpar, irmãos. No mais, as outras coisas são complementos de boas obras. Ajudar uns aos outros, ajudar um necessitado, ajudar um que está passando por uma dificuldade. A Bíblia fala: suportai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, ajudai-vos uns aos outros. Então, isso são complementos de uma boa obra, mas o maior amor é falar a verdade. Porque é essa mensagem que eu ouviste desde o princípio, que amemos uns aos outros. Então, cada dia mais vamos amar uns aos outros, vamos cada dia dizer a verdade uns para os outros, nos purificar de todo o pecado, porque quem permanece no pecado é do diabo. Por que a palavra nos fala assim, dessa forma tão dura? Porque nós precisamos cada dia renunciar. Nós não podemos permanecer na prática pecaminosa. Nós precisamos renunciar a todo o pecado, toda a imundícia, a prostituição, o adultério, os vícios, a injustiça. Tudo aquilo que não agrada a Deus, nós precisamos renunciar. Porque se permanecermos no diabo, somos filhos do diabo. Porque Deus quer um povo seu, zeloso, especial, com boas obras. E cheios de amor, nós precisamos ter em nossos corações o amor uns pelos outros. E esse maior amor é falar a verdade uns com os outros, ajudar uns aos outros a seguir o caminho do céu, a fim de que não sejamos condenados. Assim como Caim foi condenado porque matou seu irmão. E ele matou por quê? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Essa foi a causa que Caim matou Abel. Então, que nós possamos cada dia purificar diante da presença de Deus e nos tornarmos filhos de Deus, porque aquele que permanece no pecado tem por pai o diabo. Que o Senhor Jesus abençoe cada um, que cada um de nós possamos cada dia servir a esse Deus maravilhoso, buscar na palavra dele, nos renovar nessa palavra fiel e verdadeira, porque cada dia que nós lemos as Escrituras, buscamos a Deus, nós somos transformados, nós andamos de glória em glória, buscando a palavra de Deus. Então vamos cada dia estar buscando, servindo a esse Deus maravilhoso e deixando de lado o pecado. A palavra de Deus fala que nós precisamos de fé em fé lutar até chegar a estaturas de varões perfeitos. Então, assim como Deus é, nós o veremos. Em outra ocasião também fala que como Ele é, nós seremos. Então nós precisamos cada dia santificar e nos separar do pecado, e nos separar daquilo que é injusto, que é pecaminoso e que nos leva para fora da presença de Deus. Porque Deus não tem comunhão com as trevas, então nós precisamos. Deus nos ajuda, precisamos estar fortalecidos na palavra de Deus. Deus nos ajuda em nossa essência de fraqueza. A Bíblia fala que a gente tem que suportar a fraqueza uns dos outros. Então, é como? Ajudando uns aos outros nas fraquezas. A fraqueza é o que? É o momento que a gente falha, é o momento que a gente não tem força para prosseguir. O pecado fala mais forte na nossa vida, então esse momento nós precisamos um dos outros. Nós não estamos para julgar, nós não estamos para condenar, mas sim ajudar uns aos outros, porque a palavra de Deus disse que quem não ama seu irmão não é de Deus. Então nós precisamos amar uns aos outros. Nós não estamos aqui para condenar, mas nos ajudarmos uns aos outros. Precisamos dar a mão uns aos outros rumo a essa caminhada, porque chegará um dia que confessaremos diante de Deus todas as nossas obras. Não adianta, não tem para onde fugir. Nós precisamos estar todos alinhados na palavra de Deus, porque o juízo virá sobre todas as coisas. Que o Senhor Jesus te abençoe. Medite na palavra de Deus e cada dia nós venhamos ter desejo de servir esse Deus e de meditar na palavra de Deus, estar em oração, em jejum, nos fortalecendo espiritualmente para que possamos conseguir vencer o pecado, para não sermos filhos do diabo, mas sim filhos de Deus, aquele que morreu na cruz e enviou o seu único filho para que nós pudéssemos ter vida em seu nome. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.